Olá, que bom ter a sua companhia aqui no Ou Eu Profundo. Hoje a gente vai conversar sobre uma alegoria muito rica que chegou para nós chamada Anjinho e Diabinho. Imaginem a cena, né? Um homem e de repente duas figuras, duas presenças ali bem fortes chegam perto dele e ficam disputando a atenção, a mente dele. De um lado, o texto chama de gênio do bem, do outro, o gênio do mal. Uma imagem, nossa, que talvez a gente reconheça mais do que pensa no dia a dia. A nossa ideia aqui, então, é meio que desembrulhar o que cada um propõe, sabe? Tentar entender por que o homem faz a escolha que faz na história. E o principal, talvez, é ver se a gente não escuta esses ecos, essas vozes dentro de a gente mesmo, nas nossas escolhas. Vamos nessa análise? Ok, então vamos desconstruir esse tema. Olha só, quem chega primeiro é o gênio do bem, e a proposta dele, nossa, é grandiosa. Mexe com a gente. Ele não tá falando de coisinha pequena, não. Direto do Altíssimo, como o texto coloca. E a promessa vai longe, hein? Com essa ajuda, o planeta poderia, imagina, se livrar da peste, da fome, da guerra. Nossa, seria construir um paraíso aqui na Terra, basicamente. Uma visão incrível, né? Quem não se sentiria, sei lá, chamado por algo assim? Sem dúvida. A atração inicial é enorme. Toca fundo na gente, né? Nesse desejo de propósito, de ir além, de deixar algo bom. Mas o que deixa essa alegoria tão interessante, tão profunda psicologicamente, são as condições. As condições que vêm logo depois dessa promessa toda. Não é um presente caído do céu, né? É um convite para uma jornada bem específica. E o texto não alivia nos detalhes, não. O gênio do bem deixa claro, para chegar nesse lugar glorioso, primeiro você tem que renunciar, conscientemente, abrir mão das facilidades da vida comum. E a lista do que é preciso fazer, olha, é longa e bem desafiadora, para ser sincero. Vamos olhar com calma. Se alegrar quando for desprezado, incompreendido, servir sem parar, sem descanso, e isso é chave, sem nunca esperar ou pedir recompensa, reconhecimento. Nada. Ajudar quem sofre, claro, mas também quem erra por não saber. Isso exige uma compaixão, né? Enorme. Sentir a felicidade do outro como se fosse sua, e do mesmo jeito, sentir a dor do outro. Tem uma coisa forte também de olhar para si mesmo, preferir se sacrificar pelo outro, ficar de olho nos próprios defeitos o tempo todo para corrigir. E a fé, confiar em Deus totalmente, mesmo quando tá tudo difícil, sabe? No desânimo total. E na vida social, fugir de bajulação, focar só no que tem que ser feito, estimar até quem não te entende, quem te critica, perdoar. E olha isso, centenas de vezes por dia. Se dedicar ao bem sem ficar perguntando por quê, sem se apegar ao resultado que você vê. E a base para aguentar tudo isso, buscar força no amor sacrificial. É quase um manual para ser santo, se a gente parar para pensar. Nossa, ouvindo essa lista, assim, ponto por ponto, caramba, o impacto é grande. Dá pra entender perfeitamente a reação do homem lá no texto. Primeiro ele sente um gozo íntimo, né? Uma coisa boa, uma sintonia com aquela visão tão grande. Mas aí, conforme ele ouve as exigências, esse sentimento muda. Vira uma profunda estranheza, uma desconexão. Talvez um susto, né? Quem nunca se sentiu assim, mesmo em coisas menores? A gente define uma meta legal, vou ser mais paciente, vou aprender aquilo, vou ter uma vida mais saudável, e sente aquela empolgação no começo, né? Mas aí a gente pensa no esforço de todo dia, na disciplina, no que vai ter que abrir mão de verdade, e bate aquela estranheza. A distância entre o que a gente quer e o caminho para chegar lá parece às vezes gigante. É tipo sonhar em escalar o Everest e de repente sentir o frio na barriga só de pensar no treino, na falta de ar. E é justamente aí, nesse momento de dúvida, de hesitação por causa da estranheza, que o outro gênio, o do mal, encontra a brecha. Ele chega perto e a abordagem dele, essa é bem diferente. Direta, focada no agora. Ele já começa desqualificando a outra proposta. Meu filho, esquece isso aí.
ideal superior, as estrelas são bonitas, mas inalcançáveis. A ideia dele é outra, radicalmente. Deixa as coisas como estão, fortalece o que ele chama de império do eu, nada de paraíso na Terra, é consolidar o seu próprio reinado pessoal. Exato. A filosofia é completamente diferente. É um pragmatismo total centrado no ego. É quase um manifesto do individualismo, assim, levado ao extremo. E as sugestões são bem concretas. E se a gente olhar só pelo lado do interesse próprio, até fazem sentido, né? Ele aconselha, em vez de sair da sua zona de conforto, faz o seguinte, aumenta a sua gaiola, que imagem forte, né? E se der, prende os outros nela para você se beneficiar. Perdão. Imagina. Perdão é fraqueza. Jamais perdoes. Inteligência vem antes de bondade. Antes de ser bom, se preocupa em não ser tolo. E a renúncia, que o gênio do bem valoriza tanto, aqui é motivo de piada. É a arte dos covardes. Os conselhos são quase um manual de sobrevivência numa selva, sabe? Onde só o mais esperto, o mais egoísta se dá bem. A lógica é simples. Se tem uma ameaça chegando, a tal da bomba na porta, joga para o vizinho. Se sacrificar pelos outros. De jeito nenhum. O foco tem que ser no lucro agora, na vantagem pessoal, em ter mais direitos, mais privilégios para si. E tem que se promover. Se ninguém te elogia, elogie-se você mesmo. Faça sua propaganda. E a regra principal. Pense em ti 99 vezes, nos outros. Conscientemente uma só vez em cada 100, se é que você consegue. É impressionante como essa lógica, apesar de ser tão crua aqui na alegoria, ecoa tanto em algumas partes da nossa cultura hoje, né? Que valoriza a competição, o sucesso individual a qualquer custo, ter coisas como sinal de valor. É um apelo direto, muito forte, ao nosso instinto de sobreviver e ao desejo de prazer e segurança agora. E o que ele oferece em troca, né? Por seguir essa cartilha do Império do Eu. Nada de promessa lá no futuro. As recompensas são aqui, na mão, imediatas. Boa casa, cama confortável, prazeres de todo tipo, comida boa e farta. A segurança de ter dinheiro é o bem maior, é o refúgio final contra as incertezas da vida. Ele até fala que a trincheira monetária é o único lugar seguro de verdade nesse planeta. Quer dizer, troca aquela busca difícil por um ideal, por conforto, prazer e segurança que você pode pegar aqui e agora. E a reação do homem a essa segunda proposta é, o oposto total da primeira. O texto diz que ele quase enlouqueceu de alegria. Não é uma alegria simples, contida, é euforia, uma resposta na hora, visceral. É tão forte que ele mesmo corta a ligação com o bem e se entrega, desvairado para o mal. Isso faz a gente pensar, né? Por que será que o apelo do conforto agora, da recompensa imediata, da segurança egoísta parece às vezes tão mais forte do que o chamado para o esforço, para o crescimento, para o altruísmo? A comparação com a comida é boa mesmo. Escolher entre o prazer rápido e fácil do fast food, ou o benefício lá na frente da comida saudável, que dá mais trabalho para fazer e talvez exija um gosto mais treinado. A alegria explosiva do agora, contra a satisfação mais profunda, mas mais distante do dever cumprido, do crescimento. Então, pronto. A escolha está feita. O homem abraça a proposta do mal com um entusiasmo, quase febril, talvez até com um certo alívio, né? Por se livrar daquele peso da outra proposta. O gênio do bem, o mensageiro do céu, fica ali de lado, ignorado. E o gênio do mal, curtindo a vitória, não aguenta. Tem que provocar. Ele olha para o gênio do bem com aquele ar de triunfo, de desafio e diz: e aí, perdeu seu candidato? Não vai me tirar esse aliado incondicional. Ele quer esfregar a vitória na cara do outro, confirmar o próprio poder. E é nesse ponto que a resposta do gênio do bem se torna especialmente reveladora. Ele não entra na briga, não morde a isca da provocação. Ele mostra uma postura de quem vê as coisas de um lugar mais alto, sabe? Simplesmente diz que tem mais o que fazer, que não perde tempo com contendas inúteis. Essa calma toda, essa recusa em brigar, já diz muito.
Mas o ponto fundamental é o aviso que ele deixa antes de ir embora. O assunto, porém, não está liquidado. Essa frase fica no ar, né? E ele explica o porquê. Menciona outras duas figuras da alegoria tão poderosas quanto eles, o gênio da dor e o gênio da morte. O aviso é direto. Se a dor, com suas lições que muitas vezes são duras, não passar por aquele homem logo, ele, o gênio do bem, vai voltar. Só que não volta sozinho, volta acompanhado da morte. E com essa advertência séria, ele vai embora, procurar outros homens, outras mentes. Isso adiciona uma camada a mais de complexidade. Sugere que a escolha, mesmo parecendo tão definitiva, tão entusiasmada, pode ser revista. Experiências como o sofrimento profundo, a dor ou a consciência clara da nossa finitude, a morte, podem ser gatilhos, podem quebrar o encanto do império do eu e abrir espaço de novo para a gente se perguntar coisas mais profundas sobre o sentido da vida, sobre qual caminho seguir. A dor e a finitude como professores, talvez. Que final! Impactante mesmo. Então, tentando juntar tudo isso, o que essa alegoria do anjinho e do diabinho quer nos dizer, no fim das contas? Parece que ela desenha muito bem aquela tensão que, nossa, acho que muita gente sente internamente, quase todo dia. Uma espécie de cabo de guerra constante dentro de nós, né? De um lado, puxa para aquilo que é mais fácil, mais confortável, focado nos nossos desejos de agora, no nosso eu. Do outro lado, tem um chamado para um caminho mais difícil, que exige esforço, renúncia, mas que promete um significado maior, crescimento, conexão com algo além de nós. Exatamente isso. A grande sacada dessa alegoria não é fazer a gente acreditar em anjinhos e diabinhos literais voando por aí, mas sim nos ajudar a reconhecer essas vozes, sabe? Essas linhas de raciocínio, essas tendências dentro da gente mesmo. O gênio do bem, na história, ele representa o chamado para os valores de servir, de ter compaixão, perdoar, se controlar, buscar a verdade, o bem de todos. Já o gênio do mal personifica a lógica do egoísmo, de se promover, de acumular, de desconfiar, do prazer imediato e de fugir do sacrifício a todo custo. São como dois sistemas operacionais internos, sabe? Duas formas de encarar a vida que vivem juntas e muitas vezes brigam dentro da nossa cabeça. E como é que a gente pode trazer isso para o nosso dia a dia, de um jeito prático? As aplicações são muitas, e vão além do que parece óbvio. Vamos pensar numa briga feia com alguém que a gente gosta. A escolha entre reagir na hora para ganhar a discussão, defender o próprio lado com unhas e dentes, lembra do império do eu, jamais perdoes, ou respirar fundo e tentar de verdade entender o lado do outro, mesmo sem concordar. Lembra do estimarás até que não te compreende, perdoarás centenas de vezes. Diante de uma chance de ganhar dinheiro fácil, mas que não é muito certa, eticamente falando. Cair na tentação do lucro agora, concentra-te nos lucros imediatos. Ou ficar firme nos próprios princípios, mesmo que isso signifique perder uma vantagem ali na hora. Lembra do vigiarás teus próprios defeitos, não reclamarás recompensa. No jeito como a gente consome informação e age online. Buscar só o que confirma o que a gente já pensa, atacando quem é diferente, aumentando a própria gaiola e prendendo os outros nela com rótulos. Ou tentar ter curiosidade, buscar outros pontos de vista e conversar com respeito. Lembra do ajudarás os que erram por ignorância, talvez? Até em coisas que parecem pequenas. Deixar a preguiça ganhar e adiar uma tarefa importante, buscando o conforto do momento. A lógica do mal focada no prazer imediato. Ou fazer o esforço que precisa para cumprir o dever, mesmo sem vontade. A lógica do bem focada no dever e na autodisciplina. É impressionante como esses ecos aparecem em tanta coisa. E talvez o primeiro passo, como você falou, seja só reconhecer essas vozes, quando elas aparecem dentro da gente, sem se culpar, sem julgar na hora, mas com consciência. Perceber, opa, aqui está a voz que me puxa para o conforto imediato, para me proteger a qualquer custo. E aqui está a outra que me chama para um esforço, para conexão, para algo maior. Só essa clareza, essa tomada de consciência já muda o jogo interno, não acha? Meio que ilumina o campo de batalha dentro da gente e nos dá mais noção das escolhas que a gente está fazendo a cada momento.
e qual gênio, qual lógica de vida a gente está escolhendo alimentar. E isso nos traz de volta para aquele aviso final do Gênio do Bem, que me pareceu assim um ponto-chave para a gente refletir. Ele não desiste do homem, mas ele condiciona a volta dele à chegada da dor ou no limite da morte. Fica aqui uma última provocação para a gente pensar. Qual será o verdadeiro papel das dificuldades, do sofrimento, das perdas e até da consciência de que a gente não vai viver para sempre no nosso crescimento? Seriam essas experiências, por mais estranho que pareça, justamente as que têm o poder de nos acordar daquele sono do egoísmo? De quebrar a sedução do caminho mais fácil e nos fazer olhar de novo para aquele chamado mais exigente, mas que pode ser mais transformador, mais luminoso. Será que a gente precisa sentir a vida frágil para valorizar o que realmente importa? Algo bem profundo para cada um de nós pensar a respeito. Bom, chegamos ao fim dessa nossa conversa. Muito obrigada pela sua companhia aqui no Eu Profundo. A gente espera de coração que essa exploração do tema do anjinho e do diabinho tenha trazido alguma luz nova, alguma faísca de entendimento sobre essa dualidade tão humana que todo mundo carrega e com a qual a gente lida todo dia. Até a próxima!